vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação e bicicleta. Começa agora. Mexa-se. Dicas para suas atividades físicas. 8h24. Fala aí, meu amigo Magnus. Como é que estão as coisas, hein? Bom dia. Um bom dia, Marcelo. Tudo tá? bem, Marcelo? Eu tô bem, mas você agora voltando de férias, seja bem-vindo. Espero que tenha descansado, aproveitado, né? Muito bom fazer umas fériasinhas aí, que bom ter você aí de novo. Podia ser mais, viu? Vamos ter que rever essa lei trabalhista. É bom, né? Uns diazinhos aí sem compromisso, é muito bom, eu acredito. Agora, como é impressionante, né? Eu lembrei de ti nas férias, porque eu tive vontade de fazer atividades físicas. É verdade. E mais de um dia, professor Magnus. E quando eu bato naquela tecla do hábito, é hábito, né? Uhum. Por que quando a gente tá de boa, assim, dá vontade, depois quando retoma, passa a vontade, hein, professor? Pois é, e assim, se a gente vai pro litoral, parece que é maior ainda essa vontade, porque você começa a ver um monte de gente caminhando, né? Pessoas fazendo uns corpos bonitos também, as pessoas se cuidando melhor, né? Mas o que mais motiva é quando você vê aquele cara barrigudinho igual você se mexendo, né? Eu não sei se motiva, é meio que um tapa na cara. Assim, ou aquele senhorzinho, você caminhando na praia e ele passa correndo do teu lado e continua, e tô né? ali morto, com a língua de fora. Exatamente. Aí tu pensa contigo para se enganar. Marcelo, se eu quisesse, eu passava ele. Não, acho que não. Mas no meu pensamento, assim, eu acho que é a questão do tempo que você tem ali dentro da... Eu não vou dizer ócio, porque geralmente a gente vai para umas férias, você não vai ficar parado o tempo todo, né? Sim. Senão você fica em casa assistindo Netflix e assim por diante. Mas quando você tá ali com o tempo e começa a ver as pessoas se cuidar, fala assim, não, isso é legal, eu quero isso pra mim. Mas quando a gente tem o retorno e a choque da realidade é que a gente não tem mais tempo, daí o que acontece? Parece que o sonho desmoronou, né? Sim. Não virou fumaça. Então, pra mim, é muito claro, assim, essa questão do tempo, porque quando você tá planejando a tua vida, eu vejo ali no final do ano, né? Janeiro, fevereiro, não, mais dezembro, janeiro, você fala assim, não, ano que vem eu vou fazer isso. Você tá com mais tempo, porque diminui a carga de trabalho aqui naquela época. Parece que até o final do ano vai cair o mundo, né? Todo mundo quer as coisas pra ontem. Aí chegou no Réveillon ali, começa as promessas. Você tá com tempo. Depois de começou fevereiro, a gente sabe que voltou a rotina normal. E daí já não se constrói mais aquilo que tinha planejado. Por quê? Faltou tempo. Mas aí o tempo, a gente já falou aqui, volto a dizer, é uma prioridade que você coloca. Então o que acontece? Onde é que nós estamos colocando a nossa prioridade, né? E destinando o nosso tempo para isso? Se é o trabalho, Drauzio Varela já falou assim, você está vivendo errado. Sim. Tem que repensar. Se você não consegue tirar uma hora do teu dia para fazer exercício físico e cuidar de si mesmo, alguma coisa está errada. Se você não consegue ter uma hora ter uma hora de lazer, né? A ponto de fazer assim, não, eu vou me desligar do meu trabalho agora e vou fazer alguma coisa que eu gosto. Jardinagem, ou sei lá, um tricô, qualquer coisa assim, tem alguma coisa de errado. Então foi muito sábio do Drauzio aí, do Dr. Drauzio Varela, dessa entrevista que ele teve, ele comentou sobre isso. Então tem que ver, será que a gente tá vivendo certo realmente, né? E aí tem aquela questão seguinte, primeiro você tem que definir o estilo de vida que você quer levar. Exato. Depois você procura um trabalho que adeque a essa questão, né? Porque tem uma expectativa financeira, então essa expectativa financeira ela vai também estar atrelada ao tempo de trabalho que você vai destinar. E muita gente, a gente entra nessa discussão, né, Marcelo? Já falamos aqui nos bastidores, né? Talvez viver um pouquinho melhor, com menos condição financeira, talvez viver numa condição mais favorável, mas aí você sabe que você tem que abrir mão de alguma coisa, porque o tempo está relacionado a quanto você coloca de energia no trabalho. Aí vai de cada um, né? Aí é uma sinuca de bico. O que me move mais, né? Exato, né? Porque o que eu mais vejo as pessoas tomando remédio para dormir, tomando remédio para modular as emoções, atreladas ao trabalho, dizendo que não tem condição de fazer uma mudança na sua vida em função do trabalho. Aí eu fico pensando, mas é uma decisão tua, né? De destinar tanto tempo ao trabalho. Porque eu tenho filho na faculdade, porque eu tenho isso, e se põe numa condição de refém, né? Ou de vítima de uma atitude que foi tomada por si próprio. Mas viu, essa discussão aí nós vamos longe. Mas enfim, se te motivou, Marcelo... É hora de começar, né? Vai lá, aproveita essa janela aí que dá uma forcinha. O Magnus, o ouvinte falou o seguinte, o Edson, tenho hérnia de disco e bico de papagaio. Qual o exercício indicado? Porque o Thiago Bertoletti, que vem aqui na segunda-feira, estava ontem aqui, aliás, ele fala que o negócio dele é tratar de disco, né?
Mas ele fala, pô, quer cair lá no meu consultório, cai, mas dá pra prevenir com atividade física e fortalecimento. Você que escolhe. Pois é. Ou Aí... presta atenção no Magnus na terça, ou vai ter que ficar me ouvindo na segunda aqui. Pois é, o Thiago trata, né? Isso é importante, que faz parte, né? Mas assim, a gente deveria trabalhar não só a hérnia de disco, como qualquer outra patologia, né? Ou advinda da falta do exercício físico ou exercício físico. O que eu quero dizer? A gente já escutou aquela frase, prevenir é melhor do que remediar. Então, quando você já está com a hérnia de disco, você vai ter que remediar ou tratar. Agora, o que seria prevenção? Prevenção é fortalecer a coluna, fortalecer aí os grupos musculares, ter uma boa flexibilidade, enquanto você não tem hérnia de disco para evitar. Mas ninguém está escrito na testa, por exemplo, assim, Viócis, você vai ter hérnia de disco. Ano que vem, tá? Lá por setembro você vai ter uma hérnia de disco. Se liga agora, não tá, Não tá, né? E se você for numa cartomante, ela não vai conseguir te dizer também. Não tem luz que acende no painel, não, ó, vermelho. Mas enfim, então o que a gente indica, né? Nós profissionais da área da saúde indicamos: faça o fortalecimento muscular, mantenha-se ativo fisicamente, veja seus exames sanguíneos se estão regulares, para que você previna uma possível doença. Quais são elas, Marcos? As doenças osteomusculares, doenças aí que podem ser advindas da velhice mesmo, que são principalmente as mulheres na menopausa. Então, se a gente sabe disso, é prevenir. Agora tal, não fiz a prevenção, Marcos. Vou me chicotear agora. Não. O que você vai fazer? Você vai tratar se aconteceu. E no teu caso aqui, Edson, hérnia de disco, o que é importante? Se eu tô falando que é importante fortalecer para que você prevenir, agora você vai continuar tendo que escutar a mesma coisa. Você vai ter que fortalecer. Porém, tem uma hérniazinha aí que vai te incomodar e vai fazer uma restrição. Então, como você vai fazer esse fortalecimento agora é um pouco diferente de como você faria antes de ter hérnia de disco, que é prevenindo. Então, o fortalecimento abdominal, que é exercício de abdominal, é super importante. Para vertebrar os músculos lombares lá das costas, é super importante. Alongamento é super importante. Aí você vai falar, mas Marcos, é a mesma coisa que faria quando for para prevenir. É realmente a mesma coisa. Porém, agora você tem essa hérnia de disco, você tem que ter alguma cautela. Sim. E alguma restrição. Você não vai fazer os mesmos exercícios. Você vai fazer exercícios que que não exijam tanto a flexão da coluna. E aí as isometrias são importantes, os alongamentos estáticos são importantes. Então o professor vai agora tomar um cuidado maior, e o limite é a dor, para que você tenha o fortalecimento, porém não te machuque. Ou seja, não mexe naquela hérnia de disco ali, porque provavelmente o médico vai falar assim, viu, tem exercício que você não pode fazer. Então fisioterapia, é óbvio, e aí depois o fortalecimento muscular com essas ressalvas. Por isso que a gente pede para que as pessoas façam isso antes de ter hérnia de disco, porque para nós, prescritores de exercício, fica muito mais limitado a gama de exercício que você pode fazer depois da hérnia de disco. Mas dá para fazer, tá, Edson? Não tá perdido, não. Então, respondendo a tua pergunta, exercício de fortalecimento abdominal, paravertebral, lombar, né, essa região do core, da cintura, e bastante alongamento dos membros inferiores. Esse é o protocolo aí específico para que você tenha uma melhor hérnia de disco. Mas se tiver dor, dali para trás, né? A dor é o limite. Fiz uma abdominal lá, mas o professor me passou essa assim e dói muito. Para trás, né? Então, bem, você faz um exercício anterior aí que trabalha o músculo, mas não te cause dor. Ó, a Ana falou o seguinte, ó, gostaria de saber sobre creatina. Estou tomando 2 gomas pela manhã. Tem alguma diferença entre a de goma e a em pó? A Ana tá perguntando. Ana, então, a creatina... A creatina ela é para massa muscular, né? Ou não? O fosfato de creatina, na verdade, é uma substância que ela começou a ser desenvolvida, assim, ou apareceu ali no meados dos anos 70, mais ou menos, com essa promessa de você ter mais fosfato de creatina e energia rápida, né? Ela estava destinada mais para atleta, para exercícios de explosão, assim, de curta intensidade, de alta intensidade e curta duração. Aí depois foi ramificado, apareceu para musculação, daí ficou aquela questão, a creatina retém líquido, sobrecarrega, será que é bom, será que não é? Daí estudos foram desenvolvendo, e hoje a creatina é indicada principalmente para pessoas com idade avançada, sarcopênicas, ou seja, que estão perdendo massa muscular, e já tem outros estudos aí para memória, então ela ganhou um mercado, assim, que vou dizer assim, eu indico, por exemplo, que meu pai e minha mãe tomem creatina, tá? Mas aí o que acontece? É pó, dilui na água, né? Aí gira em torno de 3 a 5 gramas por dia. Tem fase de saturação, algumas pessoas não fazem, mas enfim, as pessoas esquecem de tomar. E às vezes fica um gostinho, vou dizer assim, mas um cristalzinho na boca, daí tem aquelas creatinas que são melhor, pior, ou seja, o mercado avançou e falou assim, vamos fazer em goma.
que daí a pessoa não esquece de tomar e é gostoso. Já sim. quem tem uma vontadezinha de comer doce. Então ela ajuda no ganho de massa muscular, tá? Ajuda sim, auxilia bastante, mas ela tem outros benefícios por trás. Então a creatina é boa, positivo. Tá. Agora vem essa questão, como tomar, Sim. né? Aí beleza, as pessoas acabaram esquecendo de tomar, queria tomar um docinho, daí a indústria farmacêutica foi lá, opa, dá pra manipular isso aí. Dá pra colocar até 3 gramas dentro de uma goma, e daí você come a goma por dia, certo? Uma E resolve ou... o problema. E aí você esquece e ainda mata 2 coelhos, né? Toma creatina e come um docinho. E ainda mete sabor. Exatamente. Aí tem limão, laranja, morango e assim vai. Aí bota uma propaganda bem boa, com uma modelo bem bonita na internet lá, né? Isso, que ainda é gostoso e faz bem, né? Ok, aí a diferença, então, Ana, só tá de como você está ingerindo a creatina. Mas a indústria avançou, né? E aí uma empresa Clonapur inventou, né? Ou conseguiu modificar a creatina, onde que ela consegue colocar mais... concentrada numa quantidade menor, só que custa bem mais caro, né? Então 3 gramas equivale a 1,8, se eu não me engano, dessa creatina aí, que você poderia tomar uma menor quantidade de creatina, e ela tinha um problema, porque a creatina, em um tempo, se você tem que tomar regularmente, então ela tem um efeito regularmente, e quando você interrompia essa ingesta da creatina, você teria que refazer um processo de saturação que é um pouquinho diferente lá, mas o que é importante você saber, né, Ana? Que tem que tomar regularmente. Aí essa que desenvolveram aí da Clonapur, você poderia até esquecer de tomar, que você não perdia o efeito contínuo que ela tinha, tá? Essa é a promessa da indústria, certo? Da indústria farmacêutica. Mas aí a gente não sabe até o que ponto vai, porque os estudos vêm de quem desenvolveu, então a gente fica meio com o pé atrás. Sim. Até que não saia um estudo, né? De alguém que seja neutro para dizer assim, ó, eu comparei essas duas aqui e tô dizendo que essa é tão boa quanto essa, ou não vale a pena o custo. E até pelo uso, a gente vai começar a ver as pessoas que vão fazer o uso mais seguido relatando, né? Exato, né? O efeito, o relato, né, das pessoas. Mas aí o que acontece, Ana? Não há diferença, tá? Você pode tomar tanto em goma como em pó, que não há diferença. Eu acho que a grande diferença é a qualidade da creatina, porque infelizmente, Ana, armazenamento, importação de creatina vindo do nosso país vizinho, algumas marcas foram adulteradas, né? Fizeram o Inmetro fez a avaliação da pureza, né, do produto, algumas marcas foram reprovadas, então a gente fica um pouco assim sem poder confiar plenamente, sabe? Que pena a gente não poder confiar na indústria às vezes, Infelizmente algumas marcas foram reprovadas, né? Porque daí elas prometem uma pureza X, mas não entregam. E geralmente essas são muito mais baratas. Então se é muito mais barata, tem alguma coisa errada aí, sabe? Claro que tem outras empresas que prometem a pureza e são muito mais caras, né? Sim. Então é difícil pro consumidor final dizer assim, essa marca é boa. A entrega é difícil. Até se eu entrar na internet hoje, você colocar creatina e dar uma busca, você vai ver a infinidade de marca que tem. E começa pelos patrocinados, que aí você não sabe se é bom, né? Tá ranqueado ali em cima porque a empresa pagou, porque realmente é bom, né? Isso, e daí vem os comentários embaixo, lá achei é boa, essa é a melhor, não sei o que, tal. Daí você vai ver o preço elevado. Sim. Mas será que é tudo isso, né? Eu desconfio, sabe? Tá bem difícil mesmo, Ana. Eu vou falar pra você como eu pra comprar mesmo eu tenho receio. Imagine vocês assim que ver toda aquela quantidade de propaganda realmente tá difícil. Ó, professor, como é que eu posso saber se eu tô fazendo exercício certo ou errado na academia? A Giovana tá perguntando. Giovana, o ideal seria que toda academia, né, tenha um professor e o professor vai te dizer, ó, tá certo ou errado. Mas na prática, sabemos que nem sempre os alunos estão acompanhados. Ou seja, tem um grande número de alunos por um pequeno quantidade de professor atendendo. Para você saber se você está fazendo certo ou errado, só alguém está analisando mesmo, mano. É difícil você... O próprio treinador, vou dizer assim, ó, eu como treinador, se eu for fazer exercício, mesmo que eu tenha um espelho, mesmo que eu tenha conhecimento, tenha uma consciência corporal, às vezes eu preciso pedir para um colega olhar o meu exercício para ver se eu estou fazendo corretamente. Porque eu não tenho uma noção de lateralidade para que eu possa olhar no espelho. Porque quando eu viro a cabeça para ver de lado, como eu estou fazendo um agachamento, por exemplo, eu já mudo a minha postura. Então eu peço, professor, dá uma olhadinha aí para ver se eu estou conseguindo executar realmente. Então é muito difícil. Daí você pensa, como é que você, né, sem às vezes uma consciência corporal, até sem um conhecimento biomecânico, consegue dizer se você realmente está fazendo certo. Sim. Então daí eu sugiro que você chame o professor Giovana lá, professor, olha o seguinte,
eu tô na dúvida aqui que eu tô fazendo certo ou errado esse exercício. Pode analisar pra mim enquanto eu faço, pra me dar o feedback se tá bom ou não tá? Ou se tiver alguma correção pra ser feita. Se ele não tá te observando e não tá te acompanhando, chama no canto, né? Chama lá e fala assim, porque é um direito do usuário da academia, do cidadão, de ser acompanhado. Todas as academias têm que ter um responsável técnico, todas as academias têm que ter um profissional formado em educação física, não é estagiário, não é acadêmico, mas sim formado em educação física, para que acompanhe os alunos no exercício, prescreva, oriente e acompanhe. Se a academia não tem, você pode fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Educação Física, né? Mas eu sugiro que converse com o proprietário, porque é um direito do cidadão. Então isso aí a gente tem que exigir. Se está pagando, tem que ter, tá? E você não pode ficar solta lá e ainda preocupado se você está fazendo correto ou não. Tá bom? Giovana, se qualquer coisa, o site de denúncia é CREF9 Paraná, tá? Pode denunciar lá que você não sabe o que vai acontecer, porque é sigilo, mas é fiscalizado. O rádio, ele é sempre um amigo dos homens, né? E agora nós temos uma missão aqui, professor Magnus, que é defender um guerreiro. Ai, ai, ai. Mensagem do ouvinte. Vou ler aqui, ó. Vou defender. Magnus, minha mulher quer que eu vá para a academia com ela e pare de jogar futebol com os meus amigos. Como ela te escuta toda terça-feira, explica para ela como é importante o esporte na vida das pessoas. Eu sei que você também joga. E aí, quem mandou foi o marido dessa senhora aí. E aí é o seguinte... depois eu passo... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Explica pra essa mulher que jogar bola é importante, Magnus. Não faça nada. Me colocou na berlinda, né? Eu sei que você joga. Caro amigo, companheiro, né? Marido. Quem fala é o marido de algum lugar do Brasil? Pois é. Então vamos lá, de marido pra marido, né? Realmente, assim, explicar pra mulher, como é que eu vou te falar, rapaz? Jogar é muito bom, a gente sabe disso. Tomar uma cerveja, comer uma carne com os amigos, melhor ainda, nós sabemos disso. Eu acredito que a sua mulher não esteja, né, querendo disso. ou boicotar a sua sociabilização, que é muito bom, nós sabemos isso. Como é importante, aqui vamos falar para os homens agora, por favor, as mulheres me perdoem, mas como é importante para o homem ter esse momento de sociabilização, de jogar a conversa fora, Sim. de falar besteira, né, e de estar entre amigos. Então, assim, realmente eu jogo, eu sei disso, até tô afastado em razão de lesão, mas é muito bom, né? E às vezes o homem volta melhor para casa do que saiu. Sim. Também é importante. Então, cara, esposa, né? Esse é o conselho que eu te dou como marido, companheiro, é assim. Como professor de educação física. Exatamente. Como proprietário de academia, como alguém que se preocupa com a saúde do seu marido. Isso. Falando quase contra o meu negócio, né? Mas de qualquer forma, assim, agora falando pro marido, é importante também que se sua mulher esteja preocupada, né, de que você vá pra academia e principalmente para acompanhá-la, vai. Exatamente. Vai, porque de repente você pode ter dois problemas, né? E aí muita mulher, as mulheres, né, preocupadas com os maridos em relação a isso, Marcelo, foi por quê? Às vezes, né, eu tenho alguns casos. Tem o caso que o marido chega lesionado, chega machucado porque é do futebol, ou a mulher percebe que o tônus muscular do homem já não é mais o mesmo, Sim. principalmente com o avançar da idade. E aí, gente, sabendo o que é importante, então, para manter o tônus muscular ou a massa muscular, né? E evitar o risco de lesão, o fortalecimento. Aí entra a academia. Mas no futebol eu não consigo fazer fortalecimento. Eu vou lá pra jogar, sociabilizar. E só que tem uma característica que a esposa precisa saber também, que quando ele faz a academia musculação, certo? E ele pode fazer a musculação e o trabalho aeróbico. O que é? Esteira, bicicleta, né? São exercícios cíclicos. Dá pra fazer na academia musculação e trabalho aeróbico? Dá. Mas no caso do seu marido aqui, ele pode fazer o trabalho aeróbico jogando futebol, que ele tem uma característica predominante aeróbica, que corre, para, dá pique, assim e tal. E ele faz o fortalecimento da massa muscular. Então, eu não vou ser o advogado do diabo, que eu vou dizer assim, marido tá certo, a esposa tá certo, tá? E eu vou defender os dois lados, né? Porque é importante. Então, se caso o marido conseguir, né, permanecer seu jogo de futebol, trabalhando o aparelho cardiorrespiratório, e ainda conseguir acompanhar a esposa na academia umas 2 vezes por semana, para que possa fazer o fortalecimento muscular,
Os dois vão estar muito felizes, muito contentes. Eu acredito que vai ter uma união aí, né, conjugal muito boa. E pro homem vai estar fazendo uma complementação bem legal de atividade física, né? Exatamente. Evitando esse risco de lesão no futebol, aumentando sua capacidade muscular até para desenvolver no jogo. E ao mesmo tempo, o trabalho aeróbico que ele faz no jogo também ajuda no fortalecimento muscular lá, porque ele vai ter mais mitocôndrias, tem um processo fisiológico para ajudar na musculação. Então é bom, só que daí o que acontece, né? Ele tem que estar um dia ou 2 vezes por semana com a esposa na academia, e aí tem a sociabilização. Vai dar tempo para fazer tudo isso? Não sei, certo? Aí é uma outra coisa. Aí você junta tudo isso aí com o sabonete do Cristiano Ronaldo e o desodorante do Messi, você vai virar um baita no jogador, né? Vai jogar, ser contratado. Horrores. Mas de qualquer forma, eu não vou dizer assim, faça isso, faça aquilo, né? E nem convencer a esposa que não pode fazer academia. E nem dizer assim pra esposa, não, ele só pode jogar futebol, né? Tomar um dos 2 partidos, né? Sim. Não é o objetivo aqui, mas assim, orientar realmente a importância dos 2, sabe? Tanto do trabalho aeróbico lá no futebol, como do trabalho muscular na academia. Então, esposa e marido, por favor, se reúnam aí no jantar, conversem entre vocês, definam os dias que cada um vai fazer o quê, com quem, né? E você, se for junto, melhor ainda. Se conseguir encaixar um vôleizinho de areia pros 2 e junto, ainda melhor ainda. Aí né? vai, de repente, fazer o clube lá, o marido tá jogando futebol, a esposa vai fazer uma esteira ou fazer um trabalho aeróbico que talvez ela não faça academia. Sim. Seria o melhor dos mundos, sabe? Aí, sucesso pra vocês, viu? Acho que pra casal é juntar as atividades, tentar juntar o máximo aí que é mais Pois legal. é, Né? seria legal. Nossa, hoje tem tanta atividade, né? Bacana, jogar tênis, talvez, né? Que é uma atividade que pode ser jogada entre os 2. Sim. O futebol é um pouco mais restrito, né, Marcelo? Acaba ficando mais um ambiente masculino. Não que não tenha futebol feminino, tem, Sim. mas a gente sabe que a grande gama é homens jogando, né? Mas acredito que, assim, o que mais atrai é a sociabilização mesmo, sabe? É aquela cornetagem de jogar, é o churrasquinho depois, tal, que isso é importante, mas não dá pra fazer todo dia, né? Não funciona, né? Uma vez na semana tá bom, né? Aí o resto vai com a companheira na academia também. Se organiza. Ô, professor Magnus, um abraço. Valeu, Marcelo. Seja bem-vindo. Um feliz 2026. Bora Grande abraço. começar o ano, né? Vamos lá. Agora, 8h46. Você acabou de ouvir Mexa-se. Dicas para suas atividades físicas.